Nos últimos 2 meses, a Ucrânia tem intensificado seus ataques à Crimeia. Veja, Putin considera a Crimeia uma linha de vida para sua invasão russa. E se a Rússia perder a Crimeia, não significaria apenas o colapso desta invasão, mas sim o colapso do regime em Moscou. E é por isso que a Ucrânia está fazendo tudo o que pode para cortar a conexão russa com a Crimeia. No começo de julho, vimos a Ucrânia mirar a ponte de Kerch. Vimos drones subaquáticos indo direto para o pilar que sustentava a ponte, porque, no final do dia, a ponte é uma das coisas mais simbólicas que Putin construiu, conectando a Rússia continental à Crimeia ocupada. Sabia que 70% do equipamento militar russo é transportado por linhas ferroviárias e não pela ponte? Por isso, Putin precisava da ponte terrestre ligando a Rússia à Crimeia. Agora a Ucrânia está atacando as ferrovias nessa ponte. Mas antes de falarmos sobre esses ataques, vamos entender por que a Ucrânia está fazendo isso agora. Por que a Ucrânia está mirando tão fortemente na Crimeia agora? Aqui estão mais detalhes do general Jack King. O momento está mudando dentro da Ucrânia também. O feedback que estou recebendo de fontes ucranianas. A decisão do presidente de continuar a fornecer apoio militar à Ucrânia e certamente de reforçá-los com baterias Patriot, que eles precisam para parar os mísseis, que é a coisa mais devastadora com que estão lidando em termos de ataque aéreo russo, isso tem sido como um estímulo para eles. E também o fato de que sanções duras e tarifas estão à espera se a Rússia não cumprir. Provavelmente, quanto mais cedo chegarmos a isso, melhor. Não vejo a Rússia cedendo em nada do que estão fazendo. Há uma mudança de momentum, o que é bom, não quero exagerar, pois a Ucrânia ainda enfrenta grandes desafios. Nas últimas semanas, um padrão vem se formando. Se você observar atentamente os ataques ucranianos contra as junções ferroviárias russas, percebi isso pela primeira vez quando Jason J. Smart apontou, como pode ser visto neste mapa. A linha amarela é a ferrovia que a Rússia usa para abastecer as regiões ocupadas pelos russos na Ucrânia. E esses suprimentos estão sendo encaminhados por todas as regiões que a Rússia atualmente controla, incluindo a Crimeia. Atualmente, eles estão usando a ponte Kerch, mas vale lembrar que 70% dos suprimentos militares transportados para essas regiões chegam por linhas ferroviárias. Os ataques ucranianos às junções ferroviárias exercem uma enorme pressão sobre as linhas logísticas russas. Isso significa que as linhas de frente enfraquecem cada vez mais. Vale lembrar a famosa citação sobre isso. A infantaria vence batalhas, mas a logística vence guerras. É por isso que a Ucrânia está atacando a logística russa, para garantir que a Rússia nunca consiga abastecer as tropas que tem nas linhas de frente. Claramente, essa é uma tarefa difícil, mas é o objetivo atual da Ucrânia. Outro ataque aconteceu ontem à noite que atrasou os trens russos. Aqui está o relatório sobre isso. Ataques noturnos de drones atingiram várias regiões da Rússia. Explosões foram ouvidas em Volgorod, em outras 12 regiões e na Crimeia ocupada. A Rússia alega ter supostamente abatido 99 drones. Mais de 70 voos no aeroporto de Pulkovo foram cancelados ou atrasados. Ataques de drones na Rússia hoje causaram atrasos nos trens na estação Zhuvoto, na região de Volgorod. Oficiais da ferrovia russa culparam a queda de destroços de drones. Fotos mostram fumaça de incêndio perto da estação. Vários trens de longa distância atrasaram por horas. Agora, tem uma história muito interessante que vai deixar vocês felizes. A mídia estatal russa está extremamente irritada com os ataques de drones ucranianos. Não devido aos ataques em si, mas por outras razões. Não, a Ucrânia está mirando apenas alvos militares, diferentemente da Rússia. Porém, a mídia e as elites russas estão irritadas com o cancelamento de seus voos, e a reação delas é simplesmente hilária. Antes disso, tenho outra história interessante sobre os russos se voltando contra Putin. Como se os drones ucranianos já não fossem ruins o suficiente. Temos alguns cidadãos russos que estão se voltando contra o regime de Putin porque se opõem a esta guerra e estão ativamente sabotando as linhas logísticas russas para ajudar a Ucrânia. Aqui está o relatório sobre isso. Antes de começarmos, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Seu like nos ajuda a alcançar mais pessoas e levar a verdade sobre a guerra a mais espectadores. Vamos começar. Partidários pró-Ucrânia sabotam ferrovias na região da Crimeia, ocupada por Volgorod, na Rússia.
As imagens na sua tela mostram a explosão decorrente dessa sabotagem. Os partidários disseram que desativaram um painel de retransmissão, que fornece comunicação e controle entre os trens no centro ferroviário no depósito de locomotivas Maxim. O centro serve como uma artéria essencial para o transporte de equipamentos, pessoal, combustível e armas para as forças russas nas linhas de frente sul e leste da Ucrânia. O objetivo da sabotagem do grupo de partição era restringir a operação de artilharia, limitando o fornecimento de munição e reduzindo a intensidade do ataque russo. O grupo alegou que uma falha no equipamento de roleta causou grandes interrupções no tráfego ferroviário, prejudicando a logística militar, atrasando a realocação de tropas e interrompendo a entrega de munições para a linha de frente. Somos precisos, decisivos e intransigentes. Os ataques logísticos atingem o coração da máquina de guerra russa. Na Crimeia, o grupo também supostamente sabotou um painel de roleta no distrito de Lenin, perto de Yuvoro, danificando um trecho da ferrovia conectado à ponte da Crimeia e uma rota de abastecimento-chave ligando a península ao continente. O ataque interrompeu o fluxo de suprimentos militares críticos para as linhas de frente. Esses ataques prejudicaram a Rússia, especialmente considerando as perdas na linha de frente que sofreram recentemente. Se eu fosse um apostador, diria que os problemas de Putin relacionados à Crimeia estão prestes a se intensificar. E a razão pela qual digo isso é porque outro grupo de hackers invadiu os sistemas do governo da Crimeia e roubou quase 100 terabytes de segredos. Primeiramente, 100 terabytes é muita coisa. Mas, além disso, eram informações classificadas importantes que a Rússia não quer que ninguém veja, especialmente hackers ucranianos. Especialistas em ciberinteligência da inteligência militar ucraniana realizaram uma poderosa operação contra autoridades russas na Crimeia, ocupada, segundo o relatório. De acordo com as fontes de inteligência, o ataque cibernético durou vários dias e paralisou toda a infraestrutura digital da administração. Começou com um poderoso ataque DDoS que derrubou os serviços do governo de ocupação. Enquanto o pânico se espalhava na Crimeia e os técnicos se apressavam para identificar a origem do apagão, hackers ucranianos já haviam infiltrado as contas eletrônicas das chamadas autoridades. Mas isso foi só o começo. 100 terabytes roubados, sistemas destruídos. A inteligência de defesa ucraniana ganhou acesso aos principais sistemas digitais do Occupy. Não sou um especialista em tecnologia, mas é seguro assumir que esses são sistemas importantes que a Rússia não queria que os ucranianos acessassem. Dando sequência ao relatório, em apenas 2 dias, mais de 100 terabytes de informações sigilosas foram baixadas. Entre os documentos, havia arquivos ultra-secretos, incluindo dados sobre instalações militares e logística para o abastecimento das tropas russas. Após completar a operação, os especialistas em inteligência destruíram todos os servidores administrativos do Occupy em níveis regional e distrital. Essas estruturas efetivamente perderam o acesso aos seus documentos, bancos de dados e comunicação interna. Pânico em Moscou, caos na Crimeia. Então sim, podemos esperar mais ataques na Crimeia e contra os ocupantes militares da Crimeia. Aqui está a filmagem exclusiva completa, exibida no início do vídeo, que é da Crimeia ocupada. Agora, as defesas aéreas que vemos são defesas aéreas russas, mas, como vocês vão notar no clipe, elas só têm sucesso uma vez durante o vídeo. E vemos vários, talvez uma dúzia de drones dentro da Crimeia. Então vamos assistir. Agora vamos mudar nosso foco para dentro da Rússia. Se vocês têm acompanhado nossos vídeos nos últimos dias, sabem que a Ucrânia tem realizado ataques constantes em Moscou e São Petersburgo,
duas das principais cidades da Rússia. E os voos são cancelados por horas e milhares de passageiros de avião ficam presos no aeroporto. Agora, deixe-me esclarecer uma coisa. A Ucrânia não está mirando em edifícios civis como a Rússia está mirando em Kiev. A Ucrânia não está mirando em prédios residenciais ou instalações do aeroporto. A Ucrânia está mirando em instalações militares, fábricas que apoiam a guerra russa e centros logísticos que transportam equipamentos militares russos. Sempre que os drones estão no céu, os aviões não podem voar. Olha, isso rima! Devido a isso, os passageiros russos estão enfrentando dificuldades. Fiz alguns cálculos aproximados, mas não sou bom em mapa. Mas, segundo meus cálculos, parece que ontem, cerca de 10% dos voos na Rússia foram cancelados devido ao ataque ucraniano. Isso está impactando muito, especialmente as elites que querem seguir seu dia normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Eles querem fingir que Putin não acabou de invadir sem sentido outro país soberano. Eles querem viver normalmente, mas não podem devido às decisões de Putin. Então, agora eles estão ficando irritados na televisão estatal e dizendo como isso pode levar ao colapso do regime russo. É isso que a Ucrânia está visando. Vamos ouvir algumas lágrimas da rede de televisão de propaganda russa. A Ucrânia e os outros estão tentando provocar conflitos aqui. Por que eles estão causando tumulto nos aeroportos durante as férias? Por que eles lançaram, eu nem sei quantos drones, mas um número enorme, em Sochi e Sírios esta semana? Que tipo de alvos militares existem em Sírios? É apenas uma grande escola. Meus filhos, que estavam lá na época enquanto eu estava em Moscou, passaram a noite no corredor, 9 deles. 3 filhos nossos, 2 sobrinhos que moram conosco e afilhados e parentes que vieram para o verão. Todos os 9 dessas crianças dormiram no chão do corredor. Por que isso está sendo feito? Qual é a estratégia militar aqui? A única estratégia é fazer com que as pessoas neutras sobre o que está acontecendo tomem partido das crianças de Donbass. E existem muitas dessas pessoas, o que eu digo sem julgamento, porque acredito que nem todos precisam ser políticos. As pessoas são diferentes, para abalá-las e empurrá-las a se politizarem, mas na direção oposta. Para que a capacidade de voar para algum lugar para férias se torne mais importante para eles do que o futuro do país. E o futuro do país é o resultado da operação militar especial. E esse resultado inclui a necessidade de aceitar que às vezes as crianças terão que dormir no corredor. Eventualmente não poderemos voar para lugar algum e as férias poderão ser canceladas. Estão tentando nos derrotar. E como resultado, perder para nós mesmos, como já fizemos 2 vezes no século XX. No seu início e no seu fim, infelizmente. Enquanto isso, a economia russa está indo para o lixo por causa de tudo isso. Políticos e funcionários russos estão tentando banir seus próprios cidadãos. De criticar os funcionários. E desta vez, não está escondido de forma alguma. Está lá, abertamente. De acordo com o projeto de lei proposto, qualquer pessoa que critique produtos e serviços russos pode ser multada. O relatório revela os objetivos que eles não podem mais esconder. O apetite dos deputados russos para proibir coisas parece estar crescendo. Hoje, Komsomolsky Pravda relata que na Duma do Estado eles querem introduzir multas para desacreditar bens e serviços russos. Esta é a iniciativa do deputado Nikolai Novichkov, que explica. Desacreditação será interpretada como comentários públicos destinados a depreciar as forças dos fabricantes russos em comparação com os concorrentes estrangeiros. Se a crítica for justificada, bem, isso está ok. Como o deputado explica, o contexto é a chave. Se você diz que toda linguiça na Rússia é ruim, isso não é bom. Mas se você diz que essa linguiça específica comprada em uma loja específica é ruim, isso está ok. Andrei Karpov, diretor executivo da Associação de Comerciantes de Varejo, não se impressiona ao explicar os pontos negativos dela. Ele diz: parece que essa iniciativa visa silenciar todos. Em vez de proibições, é melhor aprimorar a qualidade para os consumidores. E Georgy Fyodorov, presidente do Centro de Estudos Sociais e Políticos Aspect, conclui: esta é uma iniciativa errada. A crítica é necessária para melhorar a qualidade. Se você não critica, significa que tudo está bom e não há nada para corrigir. Interessante. Quer dizer, na sociedade russa, incluindo na mídia russa, essa ideia de que a crítica é necessária para melhorar a qualidade tem limites estritos. Isso não se estende, por exemplo, ao presidente. Nos jornais, você não encontrará críticas ao presidente Putin ou à chamada Operação Militar Especial, a guerra da Rússia na Ucrânia.